Nessa época de final de ano, nós enlutados ficamos mais sensíveis normalmente, porque final de ano lembra muito encontro, família, festa, dependendo do vínculo que você tinha com a pessoa que se foi. Às vezes é mais difícil passar essa época do ano sem aquela pessoa ou sem aquelas pessoas que partiram, que se foram. E a gente precisa aprender a criar novas formas, novas maneiras de vivenciar essa época do ano. Eu convivi com algumas pessoas muito especiais, muito queridas, muito amadas, com as quais eu vivi finais de ano muito bonitos, muito incríveis e que para mim tornaram essas épocas, né, essa época do ano, uma época especial, quase mágica. E depois que essas pessoas próximas de mim partiram, estou aprendendo a viver essa época do final do ano de novas formas, nesse novo contexto, dentro dessa nova realidade, honrando a memória dessas pessoas, mas vivendo, aproveitando esse momento comigo mesmo e com as pessoas que eu tenho na minha vida atualmente, que eu tenho próximo de mim na minha vida atualmente. E cada final de ano eu fui vivendo de formas diferentes. Em alguns anos eu estive bem mais sensível, em outros anos eu estive mais leve, não tão sensível. Neste ano de 2025, está sendo um ano que eu estou um pouco mais sensível do que em outros anos anteriores. E tá tudo bem, né? A gente, às vezes, mesmo depois que a gente já tem o luto integrado, né? Mesmo depois que a gente já acomodou bem dentro da gente essa realidade da perda, que no meu caso, particularmente, as últimas perdas que eu tive já aconteceram há alguns anos, então elas já estão bem acomodadas, bem integradas, porque já foram muito bem acolhidas e discutidas em terapia. E eu consigo olhar para essas perdas, para essas dores, com um olhar muito mais leve, muito mais tranquilo. E até para a dor da ausência dessas pessoas, eu consigo olhar com mais calma, com mais lucidez. E por mais que nem sempre seja muito fácil, né, em alguns momentos é um pouco mais difícil conviver com essas dores. Em alguns momentos é mais dolorido, sim. E eu aprendi. Na verdade, estou aprendendo. A gente nunca sabe 100% como lidar com a dor da saudade, com a dor da ausência de alguém muito importante que se foi. No meu caso, particularmente, as ausências mais desafiadoras para mim são as ausências dos meus pais, principalmente da minha mãe.
com quem eu tinha uma proximidade, uma afinidade muito maior, né? Sinto muita saudade do meu pai, mas tem alguns momentos que a ausência da minha mãe me pega bem mais, porque nós tínhamos conversas muito profundas, momentos de confidência. Tudo que eu vivi com ela foi muito intenso, foi muito profundo, sabe? Foi muito além, às vezes, em alguns momentos parece que foi muito além da relação de mãe e filho, sabe? A profundidade das conversas que a gente teve, e principalmente nos momentos que ela já tinha a noção e a consciência de que restava pouco tempo para ela. Ela foi uma das pessoas que eu tive a possibilidade de me despedir antes. Deu tempo de me despedir dela. Deu tempo da gente conversar sobre a partida dela. Como toda boa mãe, ela me fez dezenas de recomendações antes de partir. Sabe quando os pais da gente vão fazer uma viagem para um lugar muito distante e vão deixar a gente sozinho em casa por um bom tempo, e a mãe da gente deixa um monte de recomendações? A minha mãe não fez diferente. Como a gente teve o privilégio de se despedir e de, bem entre aspas, se preparar para a partida dela, ela deixou muitas recomendações para mim. Conversamos muito sobre isso, sobre a partida dela, sobre como seria, como que eu ia fazer depois que ela se fosse. E ela me pediu, né, para que uma das frases mais fortes assim que minha mãe me falou, poucos dias antes dela partir, ela me disse para que eu nunca desista. Ela me disse desta forma: nunca desista das coisas que você acredita. E muitas vezes, quando a saudade bate muito forte, quando bate um desânimo, ou qualquer tipo de sentimento, pensamento negativo, seja pela ausência dela, ou seja por todas as outras coisas que envolvem a vida adulta, eu lembro dessa frase dela, me pedindo para que eu não desista das coisas que eu acredito. E hoje, novamente, me veio a lembrança dessas várias recomendações que minha mãe me fez antes de partir, e das várias recomendações que ela me fez, uma das mais marcantes é essa. E eu senti vontade de compartilhar aqui com vocês, de deixar registrado aqui com vocês essa recomendação da minha mãe. Então hoje eu digo para você: nunca desista das coisas que você acredita.